Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, em tudo e sobre tudo no mundo cristão, com a Adriana Azevedo. Hoje a gente vai estar aprendendo mais um pouquinho sobre como é preciso ter fé. É preciso ter fé? Sim, é preciso ter fé. Quando nós passamos a ter fé, nós passamos a acreditar e confiar em Deus. Acreditar nas suas santas escrituras, tá bom? O que eu faço para que eu possa ter fé? O começo de nossa fé começa vindo através de ler as santas escrituras, tá? A palavra de Deus. Porque através de ler a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, nós começamos a executar a fé dentro de nós. E o outro passo bastante importante é através da oração a Deus, tá bom? Por isso fala lá assim em Mateus, capítulo 17, verso 2. Se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos falar, monte, passa daqui para ali, e o monte passará. Mas o que é que quer dizer isso, Adriana? Mesmo que nós tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos orar, fazer a petição que nós quisermos a Deus e Ele nos dá a resposta. Ele nos dá a solução. Ele nos dá uma saída. Então a fé, eu tenho para mim que ela é uma conduta com Deus. É um modo de nós chegarmos a Deus. É um modo de nós estar mais e mais na presença de Deus. Adriana, como você obteve a fé na sua vida? Na realidade, foi lendo a palavra de Deus, sim. Mas a maioria da minha fé, ela veio através daquele livro do Pinheiro, Bom Dia, Espírito Santo, tá? Era algo assim que eu desejava ter dentro de mim e conhecer Ele, era o Espírito Santo. Eu já havia mais de anos dentro da igreja. Eu estava ali porque gostava, eu estava ali porque queria estar na igreja, sim. Mas, a partir do momento que eu conheci o Espírito Santo, eu não quis mais perder ele de vista. Eu comecei a ter o Espírito Santo como um companheiro e como meu amigo. Eu comecei a usar minha fé a partir daí. Foi tanto que chegou uma fase da minha vida que eu fui morar na cidade de Orilândia. E lá eu tive que executar mais ainda a fé. Porque num certo tempo eu trabalhava à noite, entrava no serviço 5 horas da manhã. Mas a cidade estava muito perigosa naquela época. Tinha vez que eu saía para ir para o trabalho. Quando chegava de manhã, que chegava a outra moça que fazia o café lá no trabalho, ela falava, matou alguém ali, no lugar que eu havia passado. E tinha vez que, na hora que eu levantava à noite, Deus já tocava assim no meu coração, comece a orar. E eu orava. Eu me lembro de um dia que eu já acordei assim, mas aquele anseio, aquele medo assim dentro de mim. E eu, meu Deus, o que é que vai acontecer? E eu já comecei a orar, repreendendo todo o mal. Isso a partir das 4:30 da manhã. E eu me lembro que quando eu saí no portão de casa, que caminhei um pouco, eu topei com um amigo, que nessa época era namorado da minha irmã. Então eu pedi para ele pudesse me levar lá na porta do meu trabalho e ele me levou. E quando eu cheguei lá no meu trabalho, que a outra moça chegou para fazer o café, ela falou, matou alguém bem ali. E aquela pessoa que mataram passou em frente lá de casa, que passou assim, o rastão de sangue, não tem? Quando eu cheguei lá em casa à tarde, eu vi os rastros de sangue no meio da rua. Era onde eu ia passar, o caminho que eu ia trilhar. Então, o que eu quero dizer para você e para mim? Deus, através de nossa fé, Ele cuida de nós.
A partir do momento que nós começamos a executar a nossa fé, Deus ele começa a nos mostrar guerras espirituais. Deus ele começa a nos mostrar o que vai acontecer com a gente de ruim. E mesmo que ele não mostra, mas ele nos alerta, a gente já acorda com aquele pensamento já, e a gente já começa a orar e repreender. Deus não faz nada aos seus servos fiel a ele, sem que antes ele revele o que vai acontecer. Então, a partir do momento que você e eu começamos a executar a fé, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus. Por isso, existem muitos homens e mulheres de Deus que verem o sobrenatural, verem ali o espiritual, coisas que aos olhos humanos não conseguem ver. Existem muitos homens e mulheres de Deus que conseguem ver essa área, que é algo assim, por bem dizer, sobrenatural. Eu mesmo era uma das pessoas que Deus me mostrava muito, mas eu comecei a pedir a Deus, eu não quero ver, porque às vezes você vê coisa feia, você vê coisa terrível que vai acontecer. E eu falava para Deus, permite que eu apenas ore, mas eu não quero mais ver essas coisas, porque tinha coisas que eu via que eu ficava assim meio amedrontada, mesmo querendo ou não. E tinha vezes que apenas no meu deitar eu começava a ver ali o sobrenatural. E eu comecei a falar, Deus, permita que eu ore por alguém. Me dê uma fé grande, me dê uma fé sobrenatural multiplicada, mas não me deixe eu ver mais essas coisas não, porque eu não quero ver. Então Deus fez com que eu não visse mais essas coisas. Hoje eu vejo, mas são coisas menores do que eu via. Então ter fé é você ter aquela certeza dentro de si. Eu vou orar pelo enfermo e ele vai ter curado. Eu vou orar por uma pessoa que está possessa de demônios e o demônio vai sair. Eu vou orar por mim própria, por algo que eu estou sentindo e eu tenho certeza da minha vitória. Eu tenho certeza que eu vou ter a minha causa resolvida por Deus. Fé é ter a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não toca, mas é a gente ter a certeza que vai acontecer. É a convicção daquilo que nós não vê, a fé. Então que a cada dia você venha executar a fé em você, para que você possa ser uma pessoa estruturada na presença de Deus. Talvez esse momento você não tenha fé, talvez esse momento você não executa a sua fé, porque às vezes em nossas vidas nós temos fé, mas nós, com determinada caminhada, muitas coisas que acontecem, aquela fé acaba ficando ali tapada de alguma forma, a gente para de executar ela. Mas eu quero falar algo para você, execute a sua fé, não deixe ela morrer, não deixe ela parada não. Seja o que for que você esteja vivenciando, mas execute a sua fé. Execute a sua fé para orar pelo enfermo, execute a sua fé para orar em alguém possesso, execute a sua fé para orar em alguém que necessita de um milagre. Porque esse é um dom que Deus lhe entregou e não é um dom em vão. É um dom que você precisa executar. Então, eu preciso ter fé todos os dias, você precisa ter fé, até para nós mesmos. Eu quero falar para vocês algo, a minha cabeça ela não dói. Minha cabeça doeu umas 3 vezes na vida. Hoje eu tenho 30 anos e eu quero falar para você que minha cabeça doendo mesmo 3 vezes. Mas a partir do momento que eu olhei para Deus e aprendi a executar minha fé, às vezes a minha cabeça começa ali a dar umas pontadinhas, eu já começo aqui. E já oro por mim mesma. E naquele mesmo momento a dor de cabeça vai embora. Quantas e quantas vezes eu orei até pelo dente meu que estava doendo ali e aquele dente parou de doer naquele exato momento.
Então você precisa executar a sua fé. Para você, para a sua família e para quem está necessitando de fé. E para quem está necessitando de você no momento. Você é um vaso e vaso não pode ficar de mãos abanando, tá bom? Você é uma pessoa especial para Deus. Então use a sua fé, não deixe de executar a sua fé, porque você é instrumento de Deus. Porque quando você não ora, quando você não clama, as pedras vão clamar por você. Isso não vai ser bom, porque depois Deus vai cobrar de você. E quando Deus nos cobra, é doído. Quando Deus nos cobra, o negócio não fica bom, tá bom? Então execute a sua fé. Execute o seu chamado. Nunca desiste de sonhar, nunca desiste de lutar, porque Deus é contigo em todos os momentos da sua vida. Então eu te peço desde já, clique aí em gostei, se inscreva aí no meu canal e tá tudo certo. E até o próximo vídeo, meus amados.